assunto é prestação de serviços de limpeza e conservação para condomínios e empresas, é fundamental tratar com quem é especializado. Há 18 anos no mercado, executando serviços com excelência, a Solo se desenvolveu para atender bem e conquistar relações duradouras. E a maior causa disto, sem dúvida, é a confiança depositada por clientes e parceiros. Solicite sua proposta e compare as vantagens em contratar uma empresa que tem compromisso com a qualidade. Manutenção corretiva e preventiva. Você está atento ao assunto? Nós conversamos com um síndico que é muito experiente e que vai te dar dicas para a hora de fazer essas manutenções. Já diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. A frase se encaixa perfeitamente quando falamos da manutenção preventiva nos condomínios. Os gestores devem ficar atentos e não esperar que algo apresente problema para depois corrigi-lo. É de suma importância, realmente, o síndico, ou o gestor, ou encarregado de um empreendimento, ter essa preocupação com a prevenção dos equipamentos, com as manutenções que ele tem que fazer periodicamente. Isso vai implicar principalmente em redução de custos. Como eu estava falando para você, durante uma vida útil de um empreendimento, vamos pegar com o edifício residencial, por exemplo, tá, aqui em torno de 50 anos, 80% tá, dos custos desse empreendimento será com manutenção e operação. E como reduzir esses custos? Trabalhando preventivamente com os equipamentos, com as instalações do edifício. Instalações hidráulicas, elétricas, bombas, elevadores, equipamentos de ar-condicionado e outras coisas que o valha. Então, é importante ele ter essa preocupação, porque no próprio planejamento, na própria previsão orçamentária que ele fará para o ano seguinte ou do seu exercício, ele tem que prever essas manutenções preventivas. Por quê? Se ele deixar o equipamento chegar ao ponto de quebrar ou de parar, às vezes o custo dessa manutenção é praticamente o valor de um novo equipamento. Se ele preventivamente vier, aos poucos, fazendo a sua manutenção periódica, com custos menores, vão ser constantes, mas serão menores, esse equipamento terá uma durabilidade muito maior, um tempo de funcionamento muito maior, tá? E vai evitar que ele pare e prejudique depois até a operação do empreendimento. Para esta consultora condominial, muitos problemas acontecem porque os responsáveis pelo condomínio às vezes se preocupam mais com os equipamentos visíveis e se esquecem da infraestrutura. A manutenção corretiva e preventiva, como é que isso deve ser encarado? Porque às vezes os condomínios, os síndicos, os moradores só se preocupam com a questão externa. A pastilha que deve ser mudada, a pintura e a parte que fica subterrânea, instalações hidráulicas, instalações elétricas. Então também tem um tempo de vida e precisa ser renovado. Outra coisa também que a recomendação nesse livro é que com aqueles desastres que aconteceram no Rio de Janeiro, desabamentos, foi previsto que tem moradores que fazem obras no seu imóvel, na sua unidade, que podem prejudicar a estrutura do prédio. Então hoje, um morador que vai começar, se o síndico percebe que tem alguma obra se iniciando no condomínio, ele procura aquele morador e conversa com ele, combina uma visita do engenheiro responsável pela obra para ver se aquele serviço não vai alterar a estrutura do prédio e criar um risco para o prédio, entendeu? Então isso está sendo agora levado mais a sério, porque se percebeu que as pessoas não dão muita importância a isso, mandam fazer obras, não se preocupe se aquela obra vai ter algum prejuízo para aquele edifício, né? E pode acontecer um desastre. Então, com aquele desastre que houve no Rio, com aquele acidente que houve com 2 prédios, está havendo um cuidado maior e uma recomendação que também existe aqui no livro para que o síndico tome a iniciativa de procurar o morador e combinar uma visita do engenheiro para ver se aquela obra não tem nenhuma repercussão negativa para o imóvel. Mas e quando os problemas aparecem, hein? Alguns defeitos ou falhas são imprevisíveis e é aí que entra o assunto manutenção corretiva. E o síndico deve estar preparado, inclusive dispondo de recursos financeiros para essas eventualidades. Outra forma para o síndico ficar em dia com a manutenção é fazer o planejamento. O Carlos Aguiar, por exemplo, optou por fazer planilhas, listar os equipamentos do prédio e de quanto em quanto tempo eles precisam de manutenção. Essa planilha nós adotamos da seguinte forma: a gente define áreas
no empreendimento, em que nós temos que fazer periodicamente a manutenção preditiva. O que é isso? É monitorar, inspecionar periodicamente toda a estrutura, os equipamentos em funcionamento, para quê? Para que, detectada alguma falha, alguma possibilidade de falha ou deterioração do equipamento, nós entramos preventivamente para fazer a manutenção, para evitar que ele pare e venha a ter um dano maior. Então, nós avaliamos estrutura, a cobertura do prédio, as paredes, as esquadrias, toda a parte hidráulica do prédio, parte elétrica, pisos e revestimentos. Fazemos e temos aqui a periodicidade, semestral, mensal, trimestral. São feitas avaliações e, haver necessidade, preventivamente a gente já entra com essa manutenção. O maior custo, né, aqui no caso do seu condomínio, no caso desse edifício, com a manutenção preventiva, é com o quê? Nós temos grandes equipamentos aqui, como elevadores, sistema de ar-condicionado, bombas. Então, a maior parte do nosso orçamento, em termos de manutenção hoje, são com os equipamentos, são com os elevadores, com os 3 elevadores, e com o sistema de ar-condicionado central. A gente não abre mão que sejam os próprios fabricantes que façam essas manutenções, para que eles possam seguir à risca os manuais do equipamento. Sistema de ar-condicionado, elevadores, bombas de água são os que exigem mais cuidados e que, se apresentarem defeitos, trarão problemas para o síndico e para os moradores ou frequentadores do condomínio. É muito importante os síndicos acompanharem, porque isso você não vai ter, provavelmente, alguém que faça isso constantemente, funcionamento das bombas de recalque que mandam a água da cisterna para a caixa d'água principal. Elas costumam, com um tempo antes de realmente vir a falhar, começar a apresentar um ruído diferente, ou na hora da partida, um barulho um pouco diferente, que são já os rolamentos começando já a apresentar desgaste. Então é importante que ele já chame o pessoal da manutenção, a empresa que venha fazendo a manutenção, para retirar essa bomba, já substituir o rolamento, às vezes fazer uma retífica no eixo, para evitar que esse rolamento venha a ser comprometido de tal forma que possa danificar a bomba, em que ele tenha, às vezes, que comprar outra bomba. Uma outra coisa muito importante que poucos síndicos sabem ou têm essa preocupação. Na cobertura, existem 2 bombas, normalmente, que são para pressurizar o sistema dos hidrantes. Em caso de incêndio, na hora que os bombeiros vão utilizar as mangueiras para fazer o combate ao incêndio, existem 2 bombas que pressurizam o sistema. Normalmente, os síndicos não sabem que existem essas bombas e elas ficam anos paradas. Com isso, elas vão travar e, na hora de uma emergência, elas não vão funcionar. Então, é importante que a cada 15 dias, a cada 10 dias, eles vão à cobertura ou solicite que alguém vá à cobertura e acione essas bombas, para que elas funcionem, né, adequadamente. Se tiver algum problema, já manda fazer a manutenção, mas normalmente os síndicos não sabem que existem essas bombas lá em cima, e quando vamos necessitar, ou existe uma vistoria do Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiro, eles vão verificar que a bomba está parada, às vezes são notificados, até multados, porque não fizeram a manutenção adequada do equipamento. E é o mesmo caso do gerador também, né? Gerador, hoje em dia, muitos prédios em Brasília já vêm concebidos com esse equipamento, e é de suma importância que, periodicamente, o fabricante ou alguém, ou um representante do fabricante do gerador, venha fazer essa manutenção para abastecimento, verificar nível de óleo, quadro de distribuição, fazer que ele funcione adequadamente, para que, na hora que necessitar, o equipamento está pronto para funcionar.